Olá, meu nome é Bruno Cidadão e hoje nós vamos falar sobre Unimontes. A Unimontes, o campus da Unimontes em Unai, permanece aberto? Vai fechar? As turmas de fato vão ser transferidas para outra unidade, para Paracatu, para Montes Claros? Como fica isso? Vamos descobrir um pouquinho sobre isso. E aí eu fiz alguns levantamentos aqui, conversei com a assessoria de comunicação da instituição, li as notas tanto do diretório de alunos, quanto também da própria Unimontes, tentei falar com a prefeitura de Unai e a gente vai tentar aqui, trazer um panorama sobre tudo isso. Então, se você tem interesse em saber sobre esse assunto, permaneça, o vídeo é um pouco longo, mas explica naquilo que é possível explicar a situação do campus da Unimontes em Unai. Primeiro, vamos tentar entender o que aconteceu e por que a gente está, nesse momento agora, discutindo isso. Na última semana, o diretório de alunos, o diretor acadêmico dos cursos de Ciências Biológicas, Letras Inglês e Letras Português da Unimontes Campus Unai, começaram um trabalho nas mídias sociais, explicando para a população, explicando para os seus seguidores, que a Unimontes corria o risco de fechar em Unai. E começaram um abaixo-assinado para que pudesse, então, ser mantido o campus de Unai. O que, na verdade, aconteceu foi que a Unimontes, na sua discussão do plano de desenvolvimento institucional, provocou uma discussão, um estudo, para que o campus de Unai possa ser fechado e então as turmas sejam transferidas para outros municípios. Vamos então entender esse contexto como um todo. A Unimontes, o que diz a Unimontes? Primeiro, a Unimontes ela emitiu uma nota na última segunda-feira, ontem, explicando que existe essa fase de estudos e de implantação destas metas ligadas ao PDI, esse Plano de Desenvolvimento Institucional do quadriênio 2022-2026, e que isso se relaciona com o remanejamento dos cursos nos campos da universidade. Abre aspas. Essas medidas têm a finalidade de fortalecer os cursos de graduação da universidade, estendendo a sua oferta para outras localidades, visando ampliar o contingente de estudantes atendidos. Sendo assim, não há razões para preocupações, pois ainda que se inicie um processo gradativo de remanejamento, não haverá nenhuma mudança para os acadêmicos em processo de formação nos cursos estabelecidos em quaisquer campi da Universidade Unimontes, bem como não está em pauta o fechamento de nenhum campus. Vamos lá? Vamos entender aqui o que a Unimontes quis dizer sobre isso. Eu também não entendi muito bem, por isso eu procurei no dia 19 a assessoria de comunicação da Unimontes, que tem dado uma atenção muito especial a todas as vezes que eu os procurei, e aí você que já conhece um pouco do meu trabalho sabe que a gente acompanha a obra da Escola Brasil Profissionalizados, que está sob responsabilidade da Unimontes no município de Unai e que passou por uma série de transtornos e que ainda não está acabada. Mas o que a assessoria de comunicação da Unimontes me respondeu foi o seguinte, que embora não esteja, por conta do defeso eleitoral enviando notas à imprensa, não se trata de transferência dos cursos em andamento. Portanto, aqueles alunos que já iniciaram seus cursos em Unai vão concluí-los em Unai e não serão transferidos para nenhuma localidade. Isso foi afirmado pela própria Unimontes. Segundo, a Unimontes ainda está nessa fase de estudos, então não necessariamente isto vai acontecer. No caso de letras inglês, vai ter as entradas, as matrículas a partir do segundo semestre de 2023 serão suspensas. Então, essa oferta que era feita no município de Unai vai passar a ser feita no município de Montes Claros. Então, o município de Unai passa a não ter mais essa oferta de curso de letras em inglês já a partir do segundo semestre de 2023. Mas isso em nada afetará o percurso, de quem está cursando em Unai.
Não há transferência, eles reiteram, e sim apenas um remanejamento gradativo dos cursos. A mesma coisa para ciências biológicas e letras português, caso, né, haja esse remanejamento para outros campos. Então, para aqueles alunos que já estão, né, estudando na Unimontes, não haverá nenhum prejuízo. O diretório de acadêmicos dos cursos de Unai publica então, né, hoje uma nota, né, emite uma nota em resposta a essa nota da Unimontes, informando, na verdade, que não se trata somente de não haver prejuízo para os alunos, mas sim que haja uma manutenção da universidade. Abre aspas. Ainda que a manutenção das turmas em curso esteja preservada, o que buscamos é a garantia da abertura de novas turmas, tendo em vista que Letras Inglês já não abrirá mais turma em 2 de 2023, bem como foi votado e aprovado pelo Departamento para que Letras Português também fosse remanejada no segundo semestre de 2023, e Ciências Biológicas já havia sido votada anteriormente pelo Departamento, e com o remanejamento dos cursos daqui, qual a proposta de oferta de novos cursos que garantam a permanência da Unimontes na cidade? Até o momento, sabemos do interesse da retirada dos cursos, mas não da substituição dos mesmos. Queremos que outros estudantes tenham oportunidade de acesso à graduação na Unimontes Unai, o que não podemos deixar extinguir o campus gradualmente. Fecha aspas, essa é uma comunicação do Diretório Acadêmico dos cursos de Biologia, Letras Inglês e Português do campus Unimontes de Unai. Veja bem, então de um lado nós temos a Unimontes propondo esse remanejamento de cursos e, portanto, esvaziando a universidade, e isso dá a entender que a Unimontes passará a não mais ofertar estes cursos lá e, portanto, fazer um fechamento por não haver essa oferta mais de cursos, certo? Só que isso tende a acontecer de forma gradual, porque, por exemplo, um curso que demora 4 anos e que teve uma entrada no segundo semestre de 2022, ele vai pelo menos mais 4 anos. Então, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, esse curso, ele teria essa permanência, né, aí até o primeiro semestre de 2026. Até que, então, fosse esvaziada a universidade e, portanto, fechasse as portas em Unai. Como nós estamos tratando e falando de um plano de desenvolvimento, né, de um projeto mesmo, né, que é atualizado de 4 em 4 anos pelas universidades para garantir a sua manutenção, está em curso, obviamente, um desmonte da universidade no município de Unai. O que se justifica esse desmonte? Primeiro, vamos entender o que foi argumentado pelo próprio departamento no momento em que houve essa votação e essa aprovação. As justificativas são simples, né? Falta de apoio do governo municipal. É bom lembrar que o município de Unai rescindiu um convênio que tinha desde 2002 com a Unimontes, sob a justificativa de que a Unimontes não fixou, não implantou um campus na cidade. E aí é sempre interessante lembrar que o campus da Unimontes em Unai é um campus avançado, ou seja, ele não está estabelecido com sede própria na cidade, né? E segundo, a possibilidade de o município de Paracatu, né, que está ao lado, que já é um polo universitário, que tem unidades da Unimontes, também ter receber esses cursos e, portanto, ter esse acesso de alunos da cidade de Unai, pois já existem ônibus que fazem esse trajeto de ida e de volta diariamente, justamente para atender esses alunos. E um terceiro, e talvez o mais fatídico dos argumentos, é a baixa adesão, a baixa procura desses cursos no município. Cursos de ciências biológicas, letras português e letras inglês, que são oferecidos pela universidade há quase 2 décadas no município de Unai. Vamos entender agora um pouquinho sobre essa questão do convênio, sobre a falta de apoio do governo municipal, segundo a própria Unimontes e segundo o histórico, o que as notícias nos contam. Em 2019, mais especificamente, em 14 de fevereiro, em 14 de fevereiro de 2019, a Unimontes
ela teve o seu contrato, né, o seu convênio com o município de Unai rescindido, né? A prefeitura informou isso por meio de uma nota nas mídias sociais. Isso causou muita discussão, os alunos foram para a rua, fizeram alguns movimentos e houve uma conversa, né, entre a universidade e o município de Unai, de modo a viabilizar a permanência do campus de Unai. De um lado estava a prefeitura argumentando que a obrigação, né, do município era com a educação infantil e, portanto, aquele dinheiro que estava sendo investido no convênio da Unimontes poderia servir para a educação infantil, que é de responsabilidade do município. E de outro lado, existia a Unimontes, né, informando que era de total interesse manter a unidade em pleno funcionamento e que não cogitava em momento algum a possibilidade de desativação do campus na cidade. Como é que ficou isso? Basicamente, o campus da Unimontes continua, né, ativo em Unai e o município de Unai, né, representado aí pela prefeitura de Unai, tem se tornado, né, assim, nós não podemos dizer que há uma conversa muito direta entre as duas entidades, né, a Unimontes e o município de Unai, mas existe alguma harmonia, né, entre esses dois entes. E aí, a Unimontes, mais especificamente a Unimontes, tem com o Unai um outro histórico que vale a gente lembrar aqui. Em 2011, mais especificamente, na verdade, em 2010, começaram-se as discussões e as buscas para que o Unai pudesse receber uma unidade do Brasil profissionalizado, fato que foi consolidado em 2011. 2012, deram-se início, né, às atividades para que as obras pudessem começar. E aí a promessa era de que o município de Unai recebesse, né, uma escola Brasil profissionalizada, uma construção num formato de campus, e que esse campus fosse administrado pela Unimontes e servisse para ofertar cursos técnicos com mais ou menos 1.200, 1.300 vagas para cursos anualmente no município. Acontece que a obra paralisou várias vezes, entrou numa judicialização. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma matéria completa que eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ler essa matéria lá de 2018, quando a gente foi fazer esse levantamento, entendeu toda essa situação. E nós também, né, fizemos posteriormente algumas incursões, né, para tentar entender como é que está essa obra, como é que se situa essa obra. A gente visita a obra. Existe um uso político desta obra por parte de vereadores, por parte de deputados, mas um fato é que a obra não está concluída e ela está sob a responsabilidade tanto administrativa quanto financeira da Unimontes. E a responsabilidade de gestão futuramente também seria da própria Unimontes. Durante algum tempo em que a obra esteve parada, como era uma obra com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, do FNDE, houve uma apuração para que pudesse se entender por que a obra não estava andando, o que tinha acontecido. Houve ação de vandalismo, portanto a obra ficou muito prejudicada e foi cogitada a possibilidade de algum Instituto Federal do Noroeste de Minas, seja o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que tem campus em Paracatu, fosse o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que tem campus em Arinos, pudesse assumir essa obra e fazer a gestão dessa obra. Embora parece ser uma estratégia bacana, para estes institutos não seria tão viável, porque esses institutos não teriam pessoal nessas cidades para poder fazer com que tanto a obra quanto o próprio campus pudesse funcionar. E ao mesmo tempo ficaria difícil, né, no meio ali daquela questão do teto de gastos, né, em meio à aprovação do teto de gastos, solicitar novos concursos para que pudesse compor um quadro de profissionais para trabalhar nessas escolas. Então, o campus teve a obra retomada pela própria Unimontes, teve licitação pela própria Unimontes. O governo de Minas, que também é responsável pela obra, aportou um recurso na Unimontes para que a Unimontes pudesse dar continuidade àquela obra, e a obra está em andamento. A obra está em andamento.
mas ela não foi concluída ainda. Dito isso, temos também que explicar que o campus da Unimontes em Unai, ele funciona dentro de um espaço, hoje dentro da Escola Estadual Teófilo Martins Ferreira, uma escola estadual, até o final de 2021 ele funcionava no antigo Politécnica, né, uma instituição que lá nos anos 70, 80 ofertava cursos profissionalizantes, e depois, né, a Unimontes se ocupou, né, desse espaço e pôde ali ofertar esses cursos durante vários anos, até que as condições de infraestrutura do local não permitiram mais ali a permanência da Unimontes no local. Os alunos se queixam, né, que o campus é um pouco largado, mas algumas atividades do campus ainda acontecem neste local do Politécnico. Então, por exemplo, a biblioteca do campus ainda permanece ali naquele local. Tanto é que alguns alunos têm aulas lá no Teófilo e tem também algumas aulas lá no Politécnica. Há uma distância muito grande entre essas duas unidades da Unimontes, então muitos alunos têm que se locomover de forma particular, né? Às vezes a pé, às vezes de bicicleta, às vezes de carro, de moto, enfim, há meios próprios, porque não existe um transporte público que consiga atender, né, frente a frente ali aqueles horários em que eles precisam. Durante algum tempo, houve uma aproximação maior entre o governo municipal de Unai, sob a gestão do ex-prefeito Delvito Alves, com a Unimontes, fato que consolidou, por exemplo, numa reforma do campus da Unimontes, numa discussão sobre a doação do terreno, que até então é ocupado hoje pela Unimontes, para a própria Unimontes, para que pudesse, então, haver um trabalho da Unimontes em reformar o campus, em poder efetuar despesas ali. E houve também uma aproximação no sentido de que a Escola Brasil Profissionalizado pudesse ser concluída e talvez o campus da Unimontes ser transferido para lá e reunir essas atividades. A gestão do campus da Escola Brasil Profissionalizado junto com o campus da Unimontes e todos os seus cursos superiores. Houve também, durante os anos 2000, né, entre 2000 e 2010, muita discussão para que a Unimontes pudesse abrir novos cursos. E houve também um interesse, né, da administração municipal para que pudesse abrir novos cursos. Acontece que esses cursos não foram abertos. Então, hoje, a Unimontes corre sim o risco de fechar no município de Unai, não agora, mas gradativamente. E os alunos, né, têm produzido, né, algumas peças, e eu trouxe aqui um dos projetos, por exemplo, de ex-alunos, né, de alunos da Unimontes, né, de acadêmicos da Unimontes, que apresentaram projetos que foram importantíssimos e que permanecem sendo importantes para o município de Unai e que mostram a relevância deste ensino superior, público, gratuito, de qualidade, porque nós sabemos que a Unimontes tem boas notas, né, dos seus cursos aí no campus de Unai. E aí eu trouxe aqui um desses exemplos, tantos que a gente pode encontrar. Durante o ano de 2019, as acadêmicas Amanda Martins e Isabela Veloso, elas estavam no 5º período de Ciências Biológicas, elas desenvolveram um projeto ambiental que teve adesão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, teve adesão do Instituto Estadual de Florestas, da Hidrelétrica de Queimados, de outras entidades ambientais, e essas entidades abraçaram esse projeto. Que projeto era esse? Revitalizar e educar ambientalmente os usuários da Cachoeira do Rio Preto, uma das grandes belezas naturais do município de Unai, que está dentro do perímetro urbano, que serve como uma rota para muitas pessoas do município mesmo, que tem ali uma história, que tem um histórico de ir, de tomar banho na cachoeira, mas que também acumula um histórico de alguns pontos, né, haver ali muita sujeira, de haver também mortes por afogamento em alguns locais. Então, elas resolveram, né, fazer esse projeto de educação ambiental e também conscientizar para os riscos, para todas essas atividades que poderiam acontecer ali, melhor se as pessoas pudessem, né, colaborar com o meio ambiente, com a sua própria saúde, com a vida.
Dentro disso, dentro desse projeto, né, que foi apresentado e depois passou a ficar a prática, né, passou a prática mesmo, é o plantio de mudas. Então, assim, essa revitalização, ela não é só uma revitalização do ponto de vista estético, mas é também uma revitalização ambiental para poder proteger de assoreamento, para poder proteger de haver algum tipo de dificuldade, né, futura em utilizar aquele espaço ali. Limpeza do espaço, né, manutenção de lixeiras, recolhimento de lixo, né, feito ali um reflorestamento de algumas das áreas da Cachoeira do Rio Preto e esse lixo, né, que era retirado ali não só das margens, mas também até do próprio leito do rio. Então, são muitas as atividades, né, que podem ser feitas por acadêmicos, e esse é só um dos exemplos que impactam na vida de todos os munícipes unaienses, porque todo mundo que quiser visitar a Cachoeira do Rio Preto pode. É um ponto turístico, é bonito, e agora, né, após esse trabalho que foi feito e que a gente espera, né, que haja manutenção constante, né, disso, não somente por parte dos alunos da Unimontes, dos acadêmicos da Unimontes, mas também por parte dos entes públicos, a gente espera que as pessoas possam, de fato, desfrutar disso com uma consciência ambiental. Eu fiz questão também de levantar aqui alguns projetos que são desenvolvidos em outras áreas. Eu falei aqui de ciências biológicas, mas também na parte de letras, por exemplo, existe o Café com Letras, que é uma atividade de extensão comunitária que faz essa intenção de mostrar para a sociedade, né, o que está sendo produzido, de conseguir trazer um debate, de conseguir trazer à tona aquilo que está sendo produzido dentro da universidade, num ambiente e num momento especial, onde através ali de uma roda de café, né, de uma roda de conversa, as pessoas podem ter esse contato com o que a universidade está produzindo. Outro programa que é sensacional e que isso diz assim diz respeito à manutenção da qualidade do ensino nas escolas públicas, é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Esse é um programa que não é exclusivo da Unimontes, né? A gente tem isso, né, no Brasil inteiro, mas é muito importante a gente entender o seguinte: se nós temos essa universidade no município de Unaí, nós temos também a possibilidade de ter essa execução dessas bolsas do Programa de Iniciação à Docência. E como é que funciona isso? O aluno que está se licenciando, ele vai para a sala de aula. Então, ele leva novos conhecimentos, ele leva novas metodologias, ele ajuda os alunos de uma outra forma. Muitas vezes são jovens que conseguem conversar com uma linguagem mais próxima ali do jovem, do adolescente que está na sala de aula. E isso faz com que haja, né, além da experiência promovida por próprio acadêmico, haja também um reforço escolar, haja também uma melhoria da qualidade do ensino na escola pública e a garantia de que sempre a gente vai ter novas metodologias, um sangue novo, né, ali sendo impactado, sendo trazido para a sala de aula. Enfim, existem outros projetos na área de literatura, na área de biologia, né, na área de saúde, enfim. Existem outros vários projetos que são feitos pela instituição no município de Unaí. E o que é fato é que, apesar de eu estar aqui trazendo uma série de fatos históricos e agora fazendo algumas considerações mais pessoais e mais particulares sobre a Unimontes, o fato é que nós, enquanto cidadãos, e especialmente enquanto cidadãos que têm alguma ligação com o Unaí, sejam moradores, sejam do noroeste de Minas, sejam de cidades próximas que têm interesse, né, na manutenção do campus da Unimontes, precisamos perceber e talvez nos mobilizar para compreender que a manutenção do campus da Unimontes em Unaí, e não somente a sua manutenção, como a sua estruturação como um campus fisicamente viável, com um orçamento viável, com concurso para a manutenção de novos professores no local, é muito relevante, é muito importante.
Isso impacta diretamente, inclusive, na forma como nós vamos escolher os nossos representantes na eleição que está próxima. Não vou aqui fazer, né, a propaganda de nenhum candidato, de candidato A, B, mas faço um alerta. Muito cuidado para aqueles deputados, para aqueles senadores, para aqueles governadores, presidentes, enfim, né, para aqueles que estão, de alguma forma, utilizando deste momento da universidade, que é um momento que carece de uma análise técnica, de uma análise efetiva, de uma junção, de uma mobilização social e não de exploração política desta situação. Muito cuidado para que a gente não confunda. Embora um deputado, um senador, um governador possa fazer muito pela universidade, é necessário também que entendamos a importante parceria e o importante papel do município de Unai, da prefeitura de Unai, né, do governo municipal de Unai, seja na gestão A, B ou C, para manutenção de convênios do tipo. E entender também que a manutenção de uma universidade do tamanho, do porte e com a qualidade do curso que a Unimontes oferece, que ela pode ter um papel de formação continuada para os profissionais que trabalham no setor público e que através de um convênio é possível manter a universidade e fazer com que ela se torne ainda mais relevante, ao invés de fazer um desmonte, né, de promover um desmonte da universidade por meio da falta de apoio. Eu tentei, antes de fazer esse vídeo, falar com a comunicação da prefeitura de Unai. Tentei falar, não consegui um retorno, acredito que esse retorno ainda virá, mas enfim, o que tenho a dizer nessas últimas 48 horas após saber, né, de tudo isso, foi tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. E eu gostaria de lembrar que no dia 31 de agosto de 2002 foi inaugurado o campus da Unimontes em Unai. Portanto, em 2022, a Unimontes fez 20 anos. 20 anos sem conseguir se tornar um campus definitivo. 20 anos com a possibilidade de, daqui a 4 anos, ter o seu campus fechado numa das maiores, mais importantes e mais como é que eu posso dizer? E mais especiais cidades do Noroeste de Minas, porque o Unai tem uma localização muito especial, tem uma economia muito especial e, portanto, é muito importante a manutenção, né, de uma universidade. Se você, porventura, discorda de mim ou tem algum comentário a fazer, por favor, utilize os comentários. Lembre-se que aqui você comenta, você curte, você compartilha sempre se você quiser. É isso, é tudo que eu podia falar e eu espero do meu coração e com muita intenção de que a Unimontes não somente permaneça, como se estabeleça definitivamente em Unai e possa formar cada dia mais professores, profissionais ligados à área de biologia e profissionais de saúde, porque não? A Unimontes tem um dos melhores cursos de saúde do estado de Minas Gerais. Por que não a Unimontes não pode se tornar referência também no noroeste de Minas, também no norte de Minas, em especial, né, as cidades do norte de Minas que utilizam, né, do campus da Unimontes, seja através da educação à distância, seja através da educação presencial, para que possa ser mantida aqui no nosso município, né? Bom, é isso, muito obrigado pela atenção. O vídeo é grande e eu acredito que se você assistiu ele até aqui, você provavelmente tem alguma história, você consegue falar alguma coisa, talvez você tenha algum parente que já estudou, alguma história a respeito da Unimontes. Fique à vontade para compartilhar, porque é neste momento onde a gente pode unir as nossas forças, unir as nossas vozes para manter o campus da Unimontes em Unai e para ampliá-lo, inclusive, ampliar a oferta de cursos, é que nós precisamos se juntar. É minha contribuição e eu espero o seu comentário aí embaixo. Lembre-se, se você quiser.